nós vivemos também de inspirações. A nossa vida não pode e não vai estar pautada somente nos recursos, nas coisas que vão chegando às nossas mãos, que nós vamos possuindo, que nós vamos conquistando, que nós vamos alcançando. Nem sempre é assim. Nem sempre será assim. Isso está escrito aqui porque é uma verdade que Abacuque viveu, experimentou, e o Espírito Santo pegou esse momento, pegou essa inspiração, essa abertura de coração desse profeta e fez com que fosse escrito. Por quê? Porque muitas vezes a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, precisa ser profética. Porque ao olhar no seu entorno, ao olhar na sua vida, ele vai ver que a coisa é mais ou menos assim como ele está lendo, como é possível a gente ver aqui nesse verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, às vezes não vai florescer a sua figueira. Às vezes sua vida não vai estar doce. Mesmo não havendo uvas nas videiras, às vezes você não vai ter o produto disso aí, o vinho, o que produz alegria natural, alegria que procede de conquistas, alegria que procede de uma vida que está dando certo, de coisas que estão no lugar, que estão dando certo, de uma prosperidade que vem chegando, de negócios que você está conquistando, a empresa que está crescendo, filhos que está correspondendo com a sua visão de pai, sua visão paternal, uma vida conjugal que está tendo óleo, que está gostosa, que está agradável, às vezes não está acontecendo também. A fé, você às vezes sofre seus embates nela, suas batalhas, suas lutas. Então, para onde você olha, parece que está faltando motivações. É isso que eu queria que você pensasse bem. Guarda essa palavra, motivações. O que poderia motivar você a escrever o verso 18 na sua vida, se a sua experiência de vida hoje fosse exatamente nesse ponto do verso 17 de Abacuque 3. Como seria escrito o verso 18 da sua vida? Porque o verso 18, com certeza, ou ele seria um verso profético, como está escrito ali, ou ele seria escrito por reações, as suas reações a uma vida que, para onde você olha, está havendo faltas. Sempre tem uma ou outra coisa fora do lugar. Então ele seria muitas vezes uma reação, e não uma profecia, e não algo que está avisando Deus, ou que Deus está sendo notado, visto. A despeito de tudo que você estivesse passando, eu ainda vejo Deus na minha vida. Estão entendendo, irmãos? Abacuque, ele, depois de citar tudo que ele citou no verso 17, você não ouve nenhuma murmuração no verso 18. Mas a história de Abacuque, ela não é uma história morta. Ela não é uma história que foi contada para a gente ver, olha que coisa linda, não só de vista na Bíblia, como está na Bíblia. Não, a história de Abacuque, ela é para nos ensinar e nos chamar a um nível de vida. Amém? Deus está nos chamando. Por quê? Porque, escuta isso, não é somente Deus que nos chama, não. Também estão nos chamando os nossos problemas. As nossas lutas também têm vozes e falam conosco. As nossas tribulações ministram sobre nós, elas falam conosco.
E caso nós não tenhamos esse espírito profético, as nossas tribulações colocarão palavras em nossos lábios. E quando colocar tinta, caneta em nossas mãos, elas vão fazer com que a gente escreva, quem sabe, nossas derrotas ou nossas amarguras. O que motiva a sua vida? O que te motiva? O que move você? Você entende certamente sobre motivação. Motivação. Vamos pensar bem em motivação. Os empresários hoje trabalham muito com isso, né? Principalmente na classe de vendas, sempre são dados prêmios para aqueles vendedores que alcançam suas metas. Às vezes o prêmio é uma bonificação no salário, outros dão presentes, né? Então, por causa daquela bonificação, o funcionário trabalha com muito mais dedicação. Inclusive, quando ele está concorrendo àquele prêmio, durante aquele período de concorrência, se são 30 dias, 60 dias, ele não pode faltar ao trabalho. Ah, minha avó morreu, meu avô morreu. Eu me lembro quando eu fazia o primário. Na época chamava primário, desculpa vocês, professores, né? Na época, né? Hoje chama ensino fundamental 1. Bem? Vocês aprenderam? Ensino fundamental 1. Quando eu fazia o ensino fundamental 1 lá pela minha terceiro ano, né? Eu tinha um colega que frequentemente ele faltava, e quando ele voltava ele dizia que não tinha vindo naquela aula que ele havia faltado, porque tinha morrido a avó, tinha morrido o avô, mas era avô demais que o moleque tinha. Era muito avô. E a professora até fazia piada com aquilo, né? Então, quando você tem uma motivação, ou você está concorrendo a um prêmio, os empresários então dizem, olha, é o seguinte, eu não sei o que pode te acontecer. Se acontecer algum incidente na sua vida, e você faltar, você não concorre. Resultado disso, os camaradas não faltam, porque são motivados. São motivados, então eles querem alcançar o prêmio. Agora, uma pessoa que tem um salário fixo, que trabalhando ou faltando, atendendo bem a clientela ou atendendo mal, vendendo muito ou não vendendo nada, no final do mês ele ganha a mesma coisa? Somente uma consciência cristã saudável o faria trabalhar corretamente. E é por isso que os empresários dão prêmios. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos enxergar os prêmios que Deus está nos mostrando, se nós queremos andar com Ele de verdade. Aqui, por exemplo, Deus está nos motivando a deixar as coisas que operam ou que exercem atração sobre nós. E eu quero que você entenda isso. As coisas naturais, as coisas desta vida, elas exercem muita atração sobre nós. Elas nos atraem. Elas exercem muita força e muito peso, muito domínio sobre nós. As finanças, elas nos atraem. Exercem muito domínio sobre nós. Muita preocupação, muita ansiedade. Finanças fazem isso conosco. As questões familiares com filhos também nos atraem, nos deixam ansiosos. Essas coisas nos desgastam muito. Já Abacuque estava dizendo assim, depois de dizer tudo o que ele falou no verso 17, ele coloca as coisas assim no verso 18. A minha versão diz, ainda assim, ou mesmo, é como se ele estivesse dizendo, a despeito de tudo isso que está faltando. Ou, embora tudo isso esteja faltando, ou tudo isso me acontecendo, ainda assim, eu exultarei no Senhor. E farei o quê que ele diz mais aí? Me alegrarei, diz a minha versão,
no Deus da minha salvação. A motivação dele era caminhar com Deus. A motivação dele era estar alinhado com Deus. A motivação dele era uma vida cheia de Deus. E essa deve ser a motivação de todo crente normal, amém? Amém? A minha motivação, a sua motivação deve ser: eu quero ser alguém cheio de Deus. Embora as coisas possam me faltar, embora as situações não estejam onde eu gostaria que estivesse, todavia, eu vou me alegrar no meu Deus, e eu vou exaltar no Senhor, ou naquele que é o Deus da minha salvação. Aí ele diz no verso 19 assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Pensa um pouquinho sobre isso, amados. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ou corça, ou veado, né? Faz os meus pés como os da corça. Ele faz-me andar nos lugares altos. Estar nos lugares altos, não pense você que é escolha de Deus, a escolha é nossa. Nós escolhemos isso. Precisamos estar motivados. Lugares altos existem. Lugares altos existem. E nós precisamos estar motivados a estar nesses lugares altos. O que são os lugares altos? Os lugares altos é passar por essa vida enfrentando tudo que todos nós enfrentamos, e ainda assim ter suporte e fibra espiritual, para não se afastar de Deus, quando a luta é muita, quando a luta é grande, quando a tribulação está pesada, você está firme, você tem fibra, você quer andar, você quer continuar, você sabe que sua meta é Deus, e tudo que você está passando um dia vai acabar. As lutas acabam. Lugares altos não é você viver em indiferença. Se está doendo, sentindo dores, dizer que você não sente dores. Isso não é lugares altos. Não é isso. Lugares altos é ter paz em meio a todas as tribulações que você estiver passando. É passar com Deus. Amém? É caminhar com Deus. Eu me lembrei de uma história enquanto eu estava pensando nessa escritura. Tem um escritor que escreve sobre oração que eu gosto muito. Se você quiser escrever o nome dele, comprar alguns livros dele, é excelente. Se chama Dutch Sheets. Ele conta uma história de um colega que era caçador. E esse colega estava caçando. E lá esse colega acordou com o latido dos cachorros. E quando ele foi para o local, para uma varanda onde ele estava, ele viu que os cachorros perseguiam um veado, um pequeno veado, como é dito no livro, um jovem, né? Um animal bem jovem, bem novo. E ele viu que o tempo daquele bicho estava chegando ao fim. E os cachorros perseguiam e tudo. Daí a pouco ele notou que aquele animal conseguiu passar por uma cerca que fazia divisão daquele local, daquele acampamento que ele estava. E escondeu atrás de uns tambores. E nisso 2 cachorros conseguiram também passar essa cerca e chegar até ali onde estava o animal. Ele diz que enquanto ele observava, o animalzinho saiu correndo de onde estava, escondido nos tambores, e correu e enfiou a cabeça nas pernas dele. E ele dizia que o animal estava buscando algo mais forte que o protegesse. Ele diz que pegou aquele animal, levantou na altura do peito, e diz que nem todos os cachorros do oeste poderia tirar aquela gazela dos braços dele. Então ele diz o seguinte, que Deus, da mesma forma, quando nós, consciente de nossa fraqueza, buscamos as forças de Deus, buscamos o poder de Deus, então nada desta vida pode nos tirar das mãos poderosas do Senhor.
Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos, amados, como se nós estivéssemos lendo uma história muito distante. E como se não fosse uma palavra de Deus para falar conosco. E eu quero te animar nessa noite dizendo que Deus quer que você entenda Abacuque. Que você receba essa palavra para você. E que Ele quer que você caminhe por caminhos mais altos. A diferença entre caminhar por caminhos mais altos e caminhos mais baixos é que quando nós, enfrentando as nossas batalhas, as nossas lutas, que todos nós enfrentamos como um vencedor e não com um espírito derrotado. Nós enfrentamos sabendo que nós vamos passar por mais aquela, mas nós vamos chegar do outro lado. E nós não estamos sozinhos, porque nós estamos com Deus. É diferente de quem enfrenta murmurando, de quem enfrenta reclamando e de quem se sente infeliz ou abandonado por Deus. Está entendendo, querido? Quando Deus é a nossa força e quando nós alcançamos isso no nosso histórico, na nossa relação com Deus, então é assim que o nosso espírito fica. Porque todos nós passamos por lutas, por tribulações. Abra sua Bíblia. Lá em Mateus, vamos caminhar um pouquinho. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Verso 19. Está escrito assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Novamente, verso 19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Interessante que Jesus está discursando aqui, pregando, ensinando. Ele está falando dos céus como se fosse um lugar tão comum, tão conhecido, quem sabe até frequentado por aqueles ouvintes. Ele falava para eles assim: olha, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros nos céus. E ele falava em um ponto de vista como se os céus fossem uma realidade muito grande para aquelas pessoas ali. E hoje nós estamos em 2017 lendo esse texto, e ele fala a mesma coisa, evidentemente. E a Bíblia está falando de céus. E céus não parece ser um assunto assim evidente, claro. Coisa do nosso dia a dia, importante para nós. Coisa que nós damos importância, um assunto relevante. O pastor falou sobre o que hoje lá na igreja? O pastor falou sobre os céus. O que tem a ver? O pastor deixou de ser prático. Tem que falar sobre a terra. Nós estamos com os pés nessa terra. É a terra que precisa de conserto. E Jesus falava sobre céus, como se ele estivesse falando de uma coisa tão comum. E esse não é um assunto mais comum, nem para nós, povo de Deus. Céus não é um assunto comum. E Jesus estava falando assim: olha, dê prioridade para os céus. Jesus estava falando isso, amados. Amém, igreja? Dê prioridade aos céus. Você é crente? Amém? Dê prioridade aos céus. Você tem fé? Dê prioridade aos céus. Abacuque não andou
nos lugares altos, dando prioridade às emergências da vida. É preciso dar prioridade aos céus. Os céus precisam ser realidade para nós. Os céus precisam ser realidade para nós. Se os céus não for realidade para nós, nós vamos viver com muita força, com muita vontade, todas as paixões que nos apresentarem nesta terra, nesta vida. Por quê? Porque os céus não é realidade. Se os céus não é realidade para mim, também não é a realidade quem habita lá. Então Jesus estava dizendo, olha, dê prioridade aos céus, com o seu dinheiro. Divida seu dinheiro, dando parte dele aos céus. E sabe, se a gente pensar desta forma, nós vamos estar procurando o que é dos céus para a gente investir. O que é dos céus para a gente servir. O que é dos céus para a gente colaborar. Nossa vida vai estar focada nas coisas celestiais. E aí sim nós vamos realmente conseguir converter. Ter um coração focado nas coisas dos céus. Então aqui nesse verso 20, Jesus dizia assim, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E Jesus falava isso, parece que com tanta liberdade e ao mesmo tempo com tanta naturalidade. Como é que nós ajuntamos tesouros nos céus, igreja? De que jeito você tem ajuntado seus tesouros nos céus? A última vez que você contribuiu com os céus, como foi? Só tenta responder para você. A última vez que os céus foi importante para você, você pensou em algo de lá, o que você fez para contribuir? É isso que Jesus estava dizendo. Ainda Mateus capítulo 19. A gente só está achando um jeito de caminhar com Abacuque, tá, gente? Só uma forma de andar com ele, como ele dizia, no seu verso 17 lá. Ainda que a terra não floresça, a figueira não floresça, a videira não produza, a oliveira minta, ainda assim, capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 16, diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá o quê? Um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Esse texto parece ser embaraçoso, e muitos têm dificuldade com ele.
Será que Deus realmente pediria a alguém para dar tudo que tem? Não tenha dúvida que Deus pede, a alguns Deus manda, a outros Deus dá muito para que administre para Ele. Mas há pessoas tão centradas no que possui, têm a alma tão presa nas suas posses, que a única forma de curar aquela alma, de tratar com ela, é libertá-la do que ela possui. E aí Deus diz, me dá. Ou então Deus orienta, pegue tudo e dê aos pobres. Ela vai estar fazendo duas coisas tremendas. Uma é que ela realmente vai reunir tesouros para ela nos céus. E a outra é que ela vai ser livre daquele senhor que estava sobre ela, o dinheiro, a posse. Então, às vezes, Deus faz assim. Deus faz assim com pessoas. Deus faz assim com as pessoas. Dá aos pobres, segundo a palavra de Deus, é reunir tesouros no céu, sim. Colaborar com os pobres é reunir tesouro no céu, sim. Me lembro de um certo homem de Deus também, chamado Henry Nouwen. Ele era, por 20 anos ele foi professor universitário. Como ele disse, ele trabalhou com as melhores mentes, os melhores homens, os homens que iriam governar, dominar o mundo. Foi professor na Universidade de Yale, foi professor na Universidade de Notre Dame, foi professor na Universidade de Harvard. E em Harvard, quando Deus o chamou, Deus o tirou de lá, depois de 20 anos trabalhando. Deus o tirou daquele trabalho tremendo. Sabe para fazer o quê? Para que ele cuidasse de doentes mentais em uma clínica. E Deus o chamou para trabalhar ali. E ele deixou toda aquela grandeza dele. E Deus disse que iria curá-lo com os pobres de espírito. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz conosco. E quando ele começou a trabalhar naquele lugar, ele começou a dar valor em coisas tão diferentes do que ele dava. Segundo ele estava se transformando em uma pessoa que se debatia com todo mundo. E ele dizia que seus colegas diziam que ele estava certo, porque ele defendia os seus pontos de vista certo. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele não tinha ninguém para debater. Ele só tinha pessoas que ele podia e que ele deveria servir. Servir e servir. Eram os pobres de espírito, onde Deus o enriqueceu. Queridos, para andar em lugares altos, às vezes Deus vai ter que mexer com as nossas estruturas. Nos ajudar a desapegar de coisas que são tão valiosas para nós. Para a gente andar com Ele. Viver com Ele. Esse texto aqui, onde nós paramos nele? Verso 21, esse capítulo 19 de Mateus aí, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Queridos, aqueles que têm ido conosco, fazer aquele trabalho que nós fazemos lá no Vale, notam uma coisa, todos que vão notam sempre uma mesma coisa. Que tudo que nós fazemos naquele lugar é somente dar. Ali não é um lugar que a gente vai para de alguma forma trazer alguma coisa. Se a gente traz alguma coisa de lá, a gente traz em nossa alma. A gente traz em nossa satisfação de servir.
Porque tudo o que nós fazemos, com todos os que nós fazemos, é somente derramar o que Deus nos dá aqui. A gente pega aqui dos nossos recursos financeiros, a gente reúne aqui das nossas informações, dos conhecimentos, das ministrações, dos ensinos, dos estudos, e aí a gente derrama lá. E a gente volta vazio. Vazio de tudo. Leva um ônibus cheio de roupas, de coisas, deixa tudo lá. E quando a gente volta vazio. Mas uma alma edificada. Um coração edificado. E a gente, quando olha para aquelas pessoas, e a gente vê que eles vivem com tão pouco, nós somos animados a copiá-los em algumas coisas. Perceba que entenda bem uma coisa, eu não estou aqui fazendo uma apologia da miséria, da pobreza, pregando contra a riqueza. Não, amados. Só estou dizendo que para andar por caminhos mais altos, nós vamos ter de deixar as dependências que nós temos nessa vida natural aqui. Se nós queremos andar por caminhos mais altos, vamos mudar o nosso choro. Preste atenção, você anda chorando e insatisfeito pelo quê? Muda isso. O que tem sido o motivo da sua ansiedade, da sua tristeza, da sua depressão, dos seus abatimentos? O que tem gerado medo em você, insegurança? Quando Jesus tocou na riqueza desse moço, apenas orientando, vai, dá tudo que você tem, depois você vem e segue. Com certeza, ele não queria deixar o rapaz na pior, oprimido, fraco, pobre, não. Você quando lê as escrituras, você vê que Deus é um Deus de riqueza. Tudo de Deus é abundante. Tudo de Deus é em excesso. Amém? É assim que Deus faz. Mas o que é que Ele quer? Ele quer que o nosso coração esteja livre para Ele. Amém? Sabe por quê? Porque quando nós tivermos alguma coisa, sejamos mordomos daquilo que nós temos. E possamos retribuir, contribuir, cooperar, ajudar, é isso que Deus quer. E não que nós tenhamos essas coisas como senhores nós. E vivendo enfermos, quando não temos naquela mesma proporção que tínhamos ontem, anteontem. Ele nos faz andar por lugares altos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 1. Verso 1. Finalmente, irmãos, façam o quê? O que ele está mandando fazer? Alegrar ou regozijar em quem? Aí ele diz na sequência, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é o que, irmãos? Segurança, olha a palavra, segurança para vocês. Então, novamente, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-vos de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês.
Nossa motivação nos traz contentamento. Se somos motivados, temos um coração satisfeito, temos um coração contente. Parte da nossa amargura é tristeza. Parte da nossa insatisfação é tristeza. Parte da nossa chateação é tristeza. Ficar chateado com o que estamos vivendo. Viver abatido. Olha, por favor, entenda as palavras, irmãos. Às vezes a gente tem que trocar em bastante, em miúdos mesmo. Pastor, mas veja bem, eu estou enfrentando lutas, eu estou enfrentando tribulações. O marido está desse jeito, a esposa está daquele outro jeito, filhos estão assim, filhos não estão vivendo bem. Você está propondo que eu devo ignorar tudo isso e me alegrar? Olha, eu estou dizendo que você precisa dominar a sua vida, dominar os seus sentimentos, inclusive dominar a sua tristeza. Estou falando sobre isso. Eu estou falando que você tem todo o direito de ter tristeza e de se abater e de sofrer o que todo mundo sofre. O que não é bom para você é que você permita que isso venha consumir a sua vida. Que isso seja o único aspecto da sua vida. Que a única coisa para se viver deve ser se concentrar nessa situação que está te acontecendo e viver abatido por isso. Eu quero pedir licença à igreja, porque eu já contei isso umas 2 vezes ou 3 vezes, porque é uma situação que me ocorreu, e sempre temos outras pessoas na igreja, e edifica, porque foi algo que Deus falou e Deus fez conosco. Uma certa feita nós estávamos vivendo uma luta na igreja, e aquilo me abatia muito. Eu nunca tive problemas de gastrite, de úlcera, aquela coisa. E eu me lembro que um dia eu saí para comprar pão, e eu estava sentindo uma dor na boca do estômago. E eu dizia, Deus, o que está me acontecendo? Eu nunca tive essas coisas. E naquele período, por aquela situação que nós havíamos sido acometidos aqui, eu estava vivendo triste, muito abatido. E um dia eu estava no meu quarto de oração, e fechei os olhos para orar, e no que eu fechei, eu vi um rato passando. Eu abri, foi muito nítido, abri os olhos, e pensei ter visto mesmo. Continuei orando. Daí a pouco, eu via um elefante. E eu parei de orar e disse, Deus, o Senhor quer falar comigo, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me falar? E Deus me disse, essas 2 figuras representam uma mesma coisa. É a tristeza que está no seu coração. Ou você lida com ela enquanto ela é um rato, ou isso vai crescer até se tornar como um elefante. Eu sei que tem pessoas que têm tanto pavor de rato, que ele diz, eu prefiro matar o elefante que matar o rato. Mas isso não é o caso. O que Deus estava me dizendo é que as tristezas vão tomando uma proporção tão grande na vida do ser humano, que é como se você tivesse um elefante sentado sobre você. Não dá para remover. Tem pessoas que estão em uma depressão tão profunda, porque elas foram permitindo a tristeza acumular. Não estou dizendo que todas as depressões têm a mesma raiz, não tem. Mas há pessoas que foram permitindo as tristezas encher o seu coração. Tudo porque aconteceu alguma coisa, em algum tempo, em alguma época, elas amarguraram. E aquilo vai crescendo, o tempo vai passando, aquela tristeza cresce, aquela infelicidade, aquela angústia, aquela questão, por que Deus, o Senhor permitiu? Onde estava Deus?
e essa falta de resposta e a tristeza só aumentando. Sabe, amados? Deus me disse, olha o que Deus me disse. Você precisa lidar com isso logo. Sentimentos é coisa nossa. Quando Abel estava com a amargura do seu irmão Caim, Deus disse para ele, o teu desejo será contra ti, mas a ti compete dominar. Toma cuidado com os seus sentimentos, cuida deles. Amém, igreja? Cuida deles. Você tem uma escolha. Você pode realmente andar por caminhos mais altos em Deus, e Deus te quer lá em cima andando com Ele. Ou você pode viver atrelado nas coisas aqui de baixo, sufocado pelas suas tristezas, pelas suas lutas, pelas suas tribulações. Você pode viver assim. Quando Deus me disse, você precisa lidar com isso agora. Eu pedi perdão para Deus, eu disse, eu vou lidar com isso agora. Apresentei o que estava acontecendo conosco, saí daquele momento de oração, eu já não queria saber daquela situação. Entreguei o caso a Deus e Deus cuidou. Amém? Nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero andar pelos caminhos altos que Deus está mostrando na palavra dele. Porque se eu vou enfrentar lutas de todas as formas, de qualquer jeito, então eu quero enfrentá-las, mas eu quero enfrentar cada uma das minhas lutas com a perspectiva de vitória no Senhor. Eu quero andar nos caminhos altos. Eu vou enfrentar com Deus as minhas lutas. Amém, irmãos? Deus é real. Os caminhos dele também. Vamos ficar de pé? Vamos falar com ele? Eu queria que você pensasse em você. O que você vem vivendo, enfrentando? A gente canta, né? Como cantamos agora há pouco essa música, o Senhor é a minha força. E o Senhor é a nossa força mesmo? O Senhor é a nossa força mesmo? Nós não somos convidados por Deus a fugir dos problemas. Nós somos convidados por Deus a encará-los. Mas a encarar cada um deles com esse Deus que é real. Esse Deus que é real. Os céus é real, Deus é real, os caminhos altos são reais. O convite de Deus, o chamado de Deus é real. Nós vamos falar com Deus sobre nossos problemas, nossas lutas. Você vai colocar sua casa aí diante de Deus, seu problema. O que você tem aí? Você vai falar com Ele. Eu quero enfrentar isso, Deus. Eu vou enfrentar com o Senhor. Vou passar essa situação com o Senhor. Eu não quero que esse negócio coloque em mim um espírito de velório, de tristeza, não. Eu creio que o teu nome é poderoso para me dar vitória. Amém? Bate um papo com ele. Pai, nós queremos nessa hora te pedir em nome de Jesus, cada vida que está aqui, cada luta que o Senhor conhece, cada homem, cada mulher que está nesse lugar, o Senhor conhece a luta dele, o Senhor conhece a luta dessa pessoa, a tribulação, a angústia, Pai. Às vezes, Pai, há tanta angústia no coração de um ser humano. Há pessoas, meu Deus, que embora sejam cristãs, sirvam a Deus, tantas vezes, Pai, elas são tentadas a tirar a própria vida. Mas a sua palavra, Deus Todo-Poderoso, nos chama para andar por caminhos mais altos. Meu Deus, e nós podemos andar por caminhos mais altos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, levanta o povo que está aqui. Levanta o povo que está aqui para andar por caminhos mais altos.
Nos ajude a profetizar sobre a nossa vida, a profetizar sobre as nossas lutas, a profetizar sobre as nossas batalhas. Nos ajude a liberar a Tua palavra e Teu nome, Senhor, para profetizar sobre as lutas e as batalhas que nós temos, Pai, que nós passamos.